Senhor presidente, nobre senador Ataís Oliveira, que tenho a honra de ter como vice-presidente da CMA, senhores senadores e senhoras senadoras, eu ouvi com atenção o discurso que fez aqui o senador Capiberibe, o senador Paulo Paim, concordo plenamente que deve prevalecer a democracia e que o golpe militar de 64 não deve ser lembrado como uma coisa boa para o país. Mas, na fala do senador Capiberibe, ele falou em criar uma comissão para acompanhamento dos atos do Poder Executivo com mais transparência, o que eu acho, do meu ponto de vista, desnecessário, porque a nossa comissão, além de ser a Comissão de Meio Ambiente, é uma comissão de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e também de defesa do consumidor. Portanto, poderíamos, sem nenhuma dúvida, acompanhar, como estamos acompanhando hoje pela manhã. Eu li, inclusive, os ofícios todos que chegaram do tribunal, fazendo a saudação ao meu conterrâneo, amigo, por quem tem grande admiração e apreço, o senador Walter Pinheiro, o senador Hélio José, do PSD também. Então, hoje pela manhã, li, inclusive, os ofícios do Tribunal de Contas da União, que é um órgão muito importante, de grande valia para a democracia e para a fiscalização dos atos do Poder Executivo, com o qual concordo plenamente, associado a isso, claro, as ações do Ministério Público a nível estadual e a nível federal. Portanto, poderemos, na nossa comissão, ver todas essas coisas. E hoje foram os ofícios que vieram e que é de interesse, inclusive, neles consta até ações de empresas que estão envolvidas nesse escândalo ali da Lava Jato, que foram encaminhados pelo Tribunal de Contas da União. E hoje eu trago aqui uma matéria que nós aprovamos, inclusive com a participação de Vossa Excelência, que é um novo marco regulatório da biodiversidade. A Comissão de Meio Ambiente, com a participação da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Constituição e Justiça, as 4 comissões, além da Comissão de Agricultura, nós apreciamos o novo marco da biodiversidade, uma legislação nova, moderna, contemporânea, importante para o Brasil, que eu tenho absoluta convicção de que vai ser um marco divisório para a pesquisa, para que nós possamos ter uma condição de desenvolver o trabalho em favor do país e tendo um país como o nosso, que detém 20% de toda a biodiversidade do mundo, acho que nós perdemos algum tempo com a legislação, que é a legislação que foi ainda de 2001, e que perdemos muito tempo sem explorar as potencialidades da biodiversidade do nosso país e o patrimônio genético que nós temos a nosso favor. Isso começou na década de 1990, que foi levantado ainda pela senadora Marina Silva, que apresentou vários projetos, ela que conhece muito bem essa matéria, para definir os recursos genéticos do Brasil e também normatizar direitos relativos aos conhecimentos tradicionais. Essa foi uma primeira tentativa de discutir essa matéria, que posteriormente foi positivada no mundo jurídico com uma medida provisória. Essa medida provisória foi de número 2186 de 2001, uma medida provisória que constituiu um marco legal da biodiversidade, mas foi muito negativa, muito retrógrada, portanto que nós não avançamos na biodiversidade, na exploração da nossa potencialidade no Brasil. Esse marco legal não teve nenhum benefício e ele foi editado com objetivo muito mais punitivo do que normativo, muito mais para punir
quem queria pesquisar, explorar a nossa biodiversidade, do que, na verdade, para normatizar as possibilidades de se trabalhar nessa área. O sentimento muito mais era até para coibir a biopirataria, que se pudesse se utilizar das nossas riquezas, da nossa biodiversidade, a ponto de chegar a enquadrar pesquisadores, cientistas, como se fossem empresas de biopirataria, que foi um absurdo, até, inclusive, cerceava o direito das nossas boas inteligências nessa área de trabalhar e de pesquisar a nossa biodiversidade. Nosso país tem apresentado um desempenho nessa área pífio, bem aquém das possibilidades. Em 15 anos de vigência dessa medida provisória, 2186 de 2001, nesse período, foram estabelecidos apenas 136 contratos de repartição de benefícios e, apesar de sermos detentor de 20% da biodiversidade, repetindo, essa repartição foi muito aquém da necessidade, chegando apenas a 5% da nossa capacidade, o que é uma coisa que não trouxe grandes avanços. E desses 136 contratos, apenas um contrato beneficiou povos indígenas, um só contrato de tantos contratos que foram feitos. Portanto, foi lamentável que isso pudesse acontecer. O Brasil é um dos 17 países do mundo considerados mais mega biodiversos. Tem a maior biodiversidade do mundo, tanto de espécie animal como espécie vegetal. Entretanto, é o país que menos se beneficia dessa vantagem comparativa graças ao anacronismo da nossa legislação. Por isso, precisamos urgentemente de uma norma jurídica que funcione e que atenda os interesses da sociedade brasileira, quais seja o uso sustentável e inteligente da nossa biodiversidade e a valorização do nosso meio ambiente. Nessa questão do meio ambiente, nós vamos, inclusive, colocar na CMA como prioridade, como matéria a ser estudada, a revitalização do Rio São Francisco para garantir que o Nordeste possa sobreviver. Essa é uma questão de interesse nacional e que nós vamos trabalhar na Comissão de Meio Ambiente. Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, e ali eu quero fazer uma saudação especial à senadora Alice da Mata, que já foi prefeita de Salvador, baiana, como eu, e chegou agora no plenário. Vejo com muito bons olhos o projeto de lei 2/2015, que vai vir ao plenário dentro de 10 dias no máximo, porque está tramitando em regime de urgência e foi encaminhado pela presidente Dilma Rousseff. Preocupada em ter uma legislação moderna, a presidente encaminhou para tramitar em regime de urgência. E esse novo projeto é para corrigir esses erros que aconteceram no passado e que impediu que essa pesquisa pudesse prosperar. Por um lado, esse novo projeto desburocratiza os procedimentos atuais, facilita o acesso à pesquisa de recursos genéticos e fomenta o desenvolvimento da bioindústria no Brasil. Vendo por outro ângulo, ele assegura aos provedores de recursos genéticos, de conhecimentos tradicionais, a repartição justa e equitativa de benefícios, em especial aos agricultores familiares, aos povos indígenas, que será a nomenclatura usada no projeto, e às comunidades tradicionais. Portanto, é fundamental a aprovação aqui no plenário desse projeto. Vamos falar um pouco da pesquisa e o apoio à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, que vai entrar em vigor com o projeto. E vai significar a criação de um cadastro eletrônico e do Conselho de Patrimônio Genético, CEGEM, no qual não haverá mais distinção entre as atividades de pesquisa científica e de bioprospecção. Vamos desmantelar também, assim, as exigências de autorizações junto a diversos órgãos,
de modo a incentivar a pesquisa e a geração de conhecimento sobre a biodiversidade nacional. A redução considerável da burocracia que emperra e também aumenta os custos da pesquisa nesse setor. Maior segurança jurídica econômica, incentivo à bioprospecção e o fomento à transferência de tecnologia. O apoio à capacitação de recursos humanos em temas relacionados com a biodiversidade. O financiamento de projetos para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e ainda para a proteção e manutenção de conhecimentos, inovações e práticas de povos indígenas e tradicionais. Além de tudo isso, com a aprovação do projeto, não haverá mais necessidade de se realizar acordo de repartição de benefícios quando houver a mera perspectiva de uso comercial. O acordo de repartição de benefícios só será celebrado quando se chegar efetivamente a um produto comercializável, o que faz mais sentido. Sabemos que a dificuldade de repartir benefícios é um dos principais problemas enfrentados atualmente. O projeto aborda direta e adequadamente essa questão ao criar o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios. Esse Fundo Nacional é a garantia da repartição de benefícios para que todos nós possamos ter tranquilidade. Perceba, então, quantos benefícios o projeto trará para a pesquisa e desenvolvimento científico no nosso país. Mas ele não se limita a isso, avança ainda mais e estabelece a proteção do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético e reconhece o direito dos índios, de comunidades e agricultores tradicionais de participar do processo de tomada de decisões sobre assuntos relacionados à conservação, o uso sustentável desse conhecimento na forma da lei, do seu regulamento. Com isso, será atendido o disposto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, incluindo isso também, além dos povos indígenas, quilombolas. Além de todos esses avanços que acabei de mencionar, o projeto inova também ao contemplar disposições transitórias que promovem a adequação e a regularização de atividades realizadas na vigência da medida provisória 2186 de 2001. Dessa forma, então, previstas regras que disciplinam as exigências, os critérios, prazos de adequação e a regularização de atividades cujo pedido de autorização esteja em tramitação, ou seja, ou tenha sido realizado a partir de 30 de junho de 2000, de acordo com as regras da medida provisória 2186 de 2001. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, o projeto de lei 2/2015, na forma como chega ao plenário, representa o ápice da discussão que vem sendo travada pela sociedade brasileira em matéria de biodiversidade. É lógico e evidente que o projeto não pretende ser uma norma jurídica perfeita, porque se o pretender, estaríamos aqui tentando imitar os deuses. Contudo, ele representa um grande avanço em relação ao que estamos vivenciando com o atual marco regulatório dessa medida provisória de 2001. Por esse motivo, deve ser aprovado com máxima brevidade e é o que eu peço ao presidente Renan Calheiro, que conhece bem essa matéria, que com sua sensibilidade de homem público, comprometido com os avanços de uma nova legislação para a biodiversidade, possa, na próxima semana, já colocar em votação para ser aprovado. Seria um crime negar às futuras gerações o direito de conhecer e pesquisar nossa biodiversidade e os benefícios que dela podem advir. Não temos direito de condenar o nosso país ao atraso científico, tecnológico, enquanto presenciamos diversos países com até menos biodiversidade do que o nosso assumirem a liderança na matéria no cenário internacional. Nosso compromisso é o de sempre e deverá ser sempre desenvolver o nosso país de forma sustentável. E é com esse sentimento que nós devemos, todos nós, senadores e senadoras, lutarmos para a aprovação dessa matéria. Quero, inclusive,
destacar aqui a participação efetiva do relator dessa matéria na Comissão de Meio Ambiente, o nobre senador Jorge Viana, que é engenheiro ambiental, que trabalhou intensamente, que teve o cuidado de participar de todas as audiências públicas, onde ouvimos os representantes do CNA, da CNI, dos empresários como todos, do agronegócio, mas também ouvimos as representações dos povos indígenas, dos quilombolas, da agricultura familiar, enfim, de toda a participação da sociedade. Foram 7 audiências públicas com sessões que terminamos culminando com a aprovação dessa matéria que eu julgo de fundamental importância. É uma coisa que eu fico muito feliz em trazê-la na próxima semana, se for o caso, o presidente Renan aceitar, para votação aqui no plenário, para agradecer, inclusive, a participação de Vossa Excelência como vice-presidente, esteve presente durante toda a discussão, do senador Telmário Mota, do senador Douglas Sintra, também que participou, do senador Jorge Viana, de todos nós que estamos trabalhando na Comissão de Meio Ambiente, de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e também da defesa do consumidor. Então, com esse espírito de ver o meu país crescer nessa área, na área da biodiversidade, eu que tenho formação, inclusive, da área de saúde, sou médico, ortopedista, fui professor da Universidade Federal da Bahia, sei o que significa os avanços da biodiversidade para a área de saúde, para a medicina como um todo, e espero que a lucidez de todos nós seja a lucidez de aprovar essa nova legislação, esse novo marco regulatório da biodiversidade, do nosso patrimônio genético, para que o Brasil possa ser o Brasil do futuro, desenvolvimento econômico e social. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.